medo está dominando tantas pessoas agora no Brasil. Para toda parte, só se fala em crise econômica, incerteza e instabilidade. Mas posso te dizer uma coisa? A provisão de Deus não depende da economia, ela depende das suas promessas. Hoje eu quero compartilhar com você como vencer o medo e permanecer firme. Não importa a tempestade que venha, as promessas de Deus continuem firmes como sempre. Vamos mergulhar na verdade que vai te sustentar nessa tempestade. Eu sou Andy Fraser. Eu tenho esse desejo para encorajar você e colocar esperança dentro de você hoje. E meu desejo, minha oração, que minha canal e também nesse vídeo aqui ajudar você escutando a voz de Deus e ajudando você sentindo a esperança que Ele tem para você, o amor de Deus para sua vida. Se você não fez essa ainda, inscreve-se agora, compartilhar esse vídeo com seus amigos, clique, né, essa thumbs up lá, essa like, curtir agora, porque a gente vai mergulhar nesse vídeo aqui, nessa esperança que Deus quer apresentar para você hoje. Eu creio que Deus tem planos maior e melhor para nossas vidas, para nossas cidades, nossos estados e também para a nossa nação Brasil. Eu sou aqui, na verdade, como americano em Brasil, porque eu acreditar nas promessas que Deus tem para nós aqui. A gente não está saindo, fugindo, nada. Não, na verdade, a gente vai ficar firme e forte aqui com a nossa igreja local, com o nosso ministério, declarando as promessas que Deus tem para nós, para nossa família, nossas vidas, mas também para você e sua família e nossa nação Brasil. Então vamos lá. A gente vai falar sobre esse medo, essa crise, mas mais importante que isso, nós vamos falar sobre a esperança que Deus tem para você e algumas coisas práticas para você conseguir aplicar para a sua vida, para ajudá-lo nessa crise. Então, primeiro, vamos reconhecer onde estamos. O Brasil hoje, assim como grande parte do mundo, está passando por momentos muito difíceis, né? Os preços estão subindo, o mercado de trabalho é instável e há essa incerteza constante sobre o futuro. Sentir medo nesses momentos assim é natural, mas aqui está a questão. O medo pode te paralisar ou te empurrar para mais perto de Deus. E a Bíblia deixa claro que o medo não vem dele. E na verdade a Bíblia fala aqui em Isaías 41:10, Deus diz: "Não temos, porque eu estou com você. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus." Lembra disso? O medo é uma oportunidade para confiar ainda mais em nosso Deus. E essa é a coisa muito importante para nós, porque a medo é alguma coisa que o inimigo usa para colocar essas distrações em nossas vidas. Eu coloquei no meu livro uma história sobre medo, porque o medo é uma distração que tira a gente do alvo que Deus tem para nossas vidas. Então, hoje, você precisa focar mais em Deus do que seu medo. E a gente vai conversar sobre isso agora, usando alguns exemplos bíblicos. Porque o que acontece? Existem muitas histórias dos homens e mulheres de Deus, o povo de Deus que está sofrendo em várias situações, em várias estações. Mas o Senhor sempre foi nosso refúgio, o lugar que Ele resgatou a gente, e com certeza esses exemplos vão ajudar você. Então, primeiro aqui, quero falar, né, sobre Jeremias, mas vamos ser honestos com você, os tempos estão muito difíceis agora, né? As situações existem de nosso redor, não somente aqui no Brasil, mas em todos os lugares do mundo, existe esses problemas, né? Esses desafios, essas incertezas. E essa é uma coisa interessante, porque quando a gente está vivendo em incertezas, a gente precisa confiar em nosso Deus que é certo. O nosso Deus é sempre certo, Ele nunca vai abandonar, Ele nunca vai deixar você de um lado, abandonar você e sua família. Ele está junto com você e você precisa confiar nele nesse período. Então, vamos falar sobre Jeremias aqui e esses profetas, né, as inspiradores para nós. E na verdade, o Jeremias, ele entregou a palavra de Deus durante um dos períodos mais sombrios da história de Israel.
O povo estava no exílio e a futuro parecia sem esperança. No entanto, no meio dessa chaos, Deus deu uma palavra de esperança. Muitas pessoas conhecem essa palavra e ele fala o seguinte em Jeremias 29:11, que fala: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhe-os causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Gente, eu lembrei esse versículo, um dos versículos, na verdade, que tocaram meu coração quando eu estava indo para encontrar Deus, para entregar minha vida para Jesus. Meu pai, né, foi pastor, ele sempre orei para mim, etc. Eu fugi de Deus por 10 anos da minha vida. E quando eu voltou, esse versículo aqui me tocou meu coração. Eu lembrei o lugar que eu estava quando meu pai enviou esse versículo para mim. E eu chorei porque eu estava dentro do meu caminhonete, lá na minha faculdade. Eu chorei lá, eu lembrando isso, né, até agora, que eu lembrei: Senhor, você ainda tem planos para mim, que tudo que eu já passei, tudo que eu fiz em minha vida, ainda você tem planos para minha vida. E essa é uma coisa que a gente precisa lembrar, gente, que o Jeremias, ele estava vivendo uma situação muito difícil. Na verdade, o povo de Deus estava vivendo disso. Só que a gente consegue ver, né, por que está poderoso nessa versículo aqui, é que ele não foi dito, na verdade, em um momento de paz, um momento de prosperidade. Foi dito no exílio, né, um momento em que tudo parecia perdido. Mas esse é nosso Deus, né, que servimos. Ele traz esperança mesmo nas temporadas mais escuras. Ele trouxe essa esperança no meio da minha vida, no meio de sua vida, no meio do nosso país agora. O Senhor fala comigo muito em relação a 2025, um ano para nós, uma jubileu, nossa igreja, nossa família. Também um ano para construir um legado. E algumas vezes a gente acha que a prosperidade, paz, etc., só vem durante de tempos boas, mas na verdade o que Deus quer fortalecer a gente em nossa fé, Ele quer encorajar a gente na meia de temporadas mais escuras. E eu quero encorajar você com isso, que Jeremias, ele foi alguém que foi o boca de Deus, um período quando as pessoas estavam precisando de esperança. E, na verdade, profetas, pessoas proféticas, ele trouxe essa esperança no meio de caos, essa esperança no meio de tudo. E hoje no Brasil, como ontem, né? Hoje é dia 19, e ontem o real bateu 6,30 por $1. Eu lembrei quando estava 3 e pouco, e agora é 6 e pouco. E muitas vezes a gente, no meio de tudo disso, a gente achou que nosso Deus abandonou a gente. Mas no meio de toda a escuridão, Ele está com a gente. Lembra-se que a luz brilhar na escuridão e a escuridão não conseguir tirar essa luz. A Bíblia fala isso em João capítulo 1 sobre Jesus. A luz brilhar muito mais ainda quando está escuro. Quero encorajar vocês, né, homens, mulheres de Deus, pessoas que estão buscando esperança nesse momento, que Deus vai brilhar em nosso país. Ele vai brilhar através da sua vida. Ele vai brilhar através da minha vida, minha família, nossas igrejas. Ele vai brilhar porque o que nós precisamos nessa sessão é esperança. Quero falar sobre outra pessoa aqui também na Bíblia, Habacuque, né? E a fé de Habacuque, na meio de incertezas também, é algo interessante. Gente, quero vocês não somente ver esse vídeo, mas abre sua Bíblia e lê sobre Jeremias, Habacuque. Eu gosto muito do Habacuque, o livro na Bíblia é curto, né? Que a forma que ele interagia com Deus é muito inspirador para mim. Ele escreveu as orações e Deus fala com ele através disso. Ele escreveu os medos, ele escreveu as coisas e ele recebe as coisas direto de Deus. Uma coisa você precisa também aplicar em sua vida, orar, escrever suas orações, esperava que Deus vai responder para você, porque Ele vai. Habacuque também enfrentou um tempo de colapso econômico. Ele viu as colheitas faliram, gado morreu e uma nação inteira lutar. Mas mesmo assim, ele declarou em Habacuque 3, 17 e 18, ele fala: mesmo que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e me exultarei no Deus da minha salvação. Gente, Habacuque nos ensina que a fé não depende das circunstâncias.
depende da fidelidade de Deus. E essa é uma coisa muito importante porque ah, Deus é fiel. No meio de tudo disso, gente, Deus é fiel. Nós não sabemos o futuro, mas pensa sobre o passado. Lembra o pandemia? Até hoje é louco para pensar sobre isso, porque estava tão louco. Máscaras, luvas, né, álcool gel e tudo. Eu acho que a nosso pele nunca vai recuperar depois desses álcool gels, né? Mas lembra de tudo, meio de tudo disso, incertezas, medo, etc. O Senhor estava com a gente e Ele ainda está junto conosco. Quero declarar isso para você, mais do que qualquer coisa nesse vídeo, essa esperança. Eu quero entregar, encorajar você. Na verdade, encorajamento é isso. Eu vou dar para você um empréstimo de minha fé. Emprestar minha fé para você. Encorajamento significa isso, emprestar minha fé, que você conseguir fica em seus pés hoje, lutar com fé, buscar Senhor, porque Ele está junto com você e Ele vai suprir suas necessidades em todos os momentos. A gente consegue ver isso no ensino de Jesus, na verdade, sobre provisão. E a gente não podemos esquecer as palavras de Jesus, na verdade, em Mateus 6, 25 até 35, que ele fala, não se preocupem com a sua vida, como o que comerão ou beberão, nem como o corpo, como o que vestirão. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Jesus nos lembrar que Deus é o provedor definitivo. Nosso trabalho em buscá-lo em primeiro lugar é coisa tão importante porque quando a gente busca Deus em primeiro lugar nessa forma, a gente colocou Ele no lugar que está certo para Ele. Por exemplo, eu não consegui colocar minha fé buscando somente ensino, buscando somente aprendizado nessa sessão. Eu preciso confiar, meu Deus. Eu preciso buscar a provisão de Deus que é o provedor. Não somente o que Ele fazer, mas o que Ele é. Né? Ele é nosso provedor, né? Jeová Jireh. E essa é uma coisa para você hoje, em relação à esperança. Não colocou sua esperança em ninguém, nem em meu, nem em nosso governo, nem em nada mais ou menos. Né? Não existe nada mais, na verdade, mas nada menos do que nosso Deus. Vamos lá, eu quero dar não somente esperança nesse vídeo, mas também ação, encorajamento para você, prepara para as coisas no futuro, né? Encorajamento e sabedoria prática para a sua vida, porque como americano, já passei exército na guerra, etc., vários desafios na vida, furacões. Eu morei em Hawaii para 10 anos, a gente passou furacões lá, furacão em Nova York, quando eu estava lá também, várias situações do mundo. Eu sei que a esperança é bom, mas também nós precisamos de sabedoria prática. Porque a esperança é essencial. Ela nos dá força e foco, mas somente a esperança não é um plano. Precisamos nos preparar, assim como um marinheiro prepara seu navio para a tempestade. Então vamos falar sobre as 3 áreas onde você pode começar a se preparar hoje. E antes chegou para falar sobre isso, na verdade, quero falar uma frase, né, que em inglês a gente fala hope is not a course of action, ou seja, tipo, a esperança não é uma curso, não é uma preparação, não é uma ação. Na verdade, a gente precisa fazer, né, algo também. Sentando aqui falando, tá bom, minha esperança em vocês, Senhor, darará. Não, a gente ia esperar em Deus, mas também a gente colocou sabedoria em ação. A gente precisa preparação sobre isso. O seu relacionamento com Deus é forte o suficiente para enfrentar essa tempestade? E, na verdade, eu quero perguntar para você nessa forma, seu relacionamento com Deus é forte o suficiente, né, para enfrentar essa tempestade? Você está realmente fundamentado na palavra dele, passando tempo em oração, ou você está somente esperando para tudo vai dar certo? Porque, na verdade, primeiro, em preparação, você precisa preparar uma forma espiritual, construir sua base espiritual, para que quando os desafios vierem, você esteja
pronto, você está pronto para a conflito, o ataque do inimigo que ele vai querer fazer. Lembrar-se aqui em Mateus 7, 24 até 26, o Senhor falando em relação a construindo sua casa na rocha. Construindo sua casa em cima de sabedoria, em cima das coisas. Porque quando a tempestade vem, e vai vem, né? Está começando agora em Brasil, mas eu creio em 2025 vai ser mais desafio ainda. A gente precisa construir nossas vidas em cima dessa rocha. Essa rocha espiritual, começando lá, né? Nossa força, nossa fé vem, não somente as coisas naturais, mas vem através de coisas espirituais, através do nosso Deus. Também, não somente espiritualmente, a gente precisa nossas administrações financeiras. Aqui em Provérbios 21, 20 diz: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. E esse é um momento para ser sábio com suas finanças. Cria um orçamento, reduza despesas desnecessárias e economiza onde puder. Mordomia não é sobre medo, é sobre fé, na verdade, e sabedoria trabalhando juntas. E essa é uma coisa que é muito importante para mim nessa estação, para nossa família, mas para sempre. A gente precisa liderar com nossas finanças. Mordomia, né? É algo que a Bíblia fala que é um homem sábio, ele entregar uma herança para os filhos dos filhos dele. Ou seja, um homem sábio, ele preparar para o futuro. Se você tem muitas dívidas hoje, se você está passando, né, momentos de crise, vivendo as situações diariamente, quando você não sabe que você tem comida suficiente para o futuro, os planos, gente, planeja agora. Faz as coisas práticas. Eu e minha esposa, a gente começando a prestar muita atenção com isso recentemente, em preparação para o que vai acontecer. E sabe uma coisa legal? Se as coisas não vai acontecer e não vai piorar, a gente está colocando essas práticas, né, essas coisas dentro de nós para o futuro. E as finanças, para prosperar em sua vida, você não conseguir gastar a cada centavo que vem em sua mão. Na verdade, você precisa liderar com seu dinheiro uma forma que você cuidar, né, sua vida, sua família, com suas despesas, etc. Mas também guardar dinheiro para o futuro. Seja pronto para investir. Né? Lembra, no meio de todo esse medo, etc., que aconteceu na pandemia, teve muitas oportunidades para as pessoas prosperar. Se eles têm a oportunidade, né, de dinheiro extra guardado, salvo, para investir. Eu vejo, sim, uma coisa sábia, né, sobre o futuro. Quando existem esses momentos de medo e crises, existem oportunidades para as pessoas prosperar também. Então, eu quero encorajar você para crescer nisso, para aprender, né, sobre educação financeira nessa estação, porque a gente vai precisar disso. Outro lugar em nossas vidas, a gente precisa liderar nossas famílias, né? Como líderes em nossas casas, né? Tem a responsabilidade de guiar nossas famílias com fé, não com medo. E alguma coisa na nossa alma, né? Você precisa ter uma conversa sobre confiar em Deus, ensina seus filhos sobre a fidelidade dele e modele como depender sobre Deus, né? Liderar com sua finanças, né? Uma forma prática e física, liderar sobre sua medo, sua alma, uma forma somente prática, mas uma forma que você guardar suas palavras, não declarar medo, etc., né? Declarar as coisas de fé e esperança, mas também liderar com seu espírito, focando e confiando em Deus nessa estação. Gente, só um encorajamento para vocês em relação à fidelidade de Deus em nossas histórias, né? Eu estava pensando como eu posso encorajar vocês e compartilhar isso com vocês. E nossa atitude, na verdade, é a coisa mais importante, né? Durante esses períodos de dificuldades, etc. E eu comprei, na verdade, um livro recentemente sobre um homem que ele fala: eu sou o homem mais feliz do mundo. E quase virar aqui uma emocionante sobre isso, porque esse homem tem 94 anos de idade. Eu nem começou a ler esse livro ainda, mas é uma título, né, chocante para mim, porque na verdade esse homem foi no Holocausto, né? Ele foi o judeu que perdeu a família, perdeu a esposa, etc. no Holocausto, e ele fala: eu sou o homem mais feliz no mundo. E essa é uma coisa, gente, a nossa fidelidade em Deus, quando a gente receber as coisas, a gente precisa
posso explicar dessa forma. Muitas vezes a gente comparar as outras pessoas. Ah, essa pessoa tem isso, eu não tenho. É fácil para ver as pessoas que têm mais do que a gente. É muito fácil. Mas, na verdade, a gente precisa ver o que nós temos, ser grato para isso e tomar a decisão que a gente vai não somente sobreviver, mas a gente vai prosperar no meio de tudo disso. A Bíblia está cheia dessas histórias e tudo. Pode ser sua vida, nem precisa testificar ou mandar testemunhos para vocês, porque somente que a gente chegou até aqui hoje, nós conseguimos ver que nosso Deus é bom. Tem 38 anos de idade. Vejo muita história, viajou em 40 países, ministrou em muitos lugares. Eu consegui ver a fidelidade de Deus, nossa história. E Ele tem muito mais para nós ainda, Ele tem promessas para a sua vida. E você pode confiar nele, porque olha a pandemia, olha as situações, olha a economia, olha, né? Eu já passei nesses desafios lá nos Estados Unidos, quando o Bolsa de Valores caiu, as pessoas perderam as casas, etc. Em 2008. Estava saindo do exército nessa estação. Eu perdeu quase tudo na minha vida nessa estação, com várias situações que aconteceu. Mas hoje nós conseguimos ver que Deus, Ele sustentar nossas vidas, né? Foi 16 anos atrás, ainda está vivo, tem saúde. Então, agradecer a Deus para o que você tem hoje e não comparar o que os outros têm, o que você tem. Confiar em Deus e colocar sua fé nele, criar um plano junto com ele, orar sobre isso. Pai, eu quero um planejamento prático, eu quero ver como você consegue me ajudar a prosperar. Porque eu lembrei que Jeremias, ele comprou um terreno no meio dessa tempestade lá. Deus, eu acho que foi em Jeremias 32, Deus fala com ele para comprar esse terreno, etc. Ele prosperou no meio de tudo disso. E Deus tem uma forma que você vai prosperar também. Não pode ser, ou pode ser não vai na forma que você está querendo, né? Uma mansão, alguma coisa, não sei o que, esse é seu desejo, não é meu. Mas pode ser uma forma que você conseguir não somente prosperar como você e sua família, mas ajudar as outras pessoas também. Lá nos Estados Unidos, 100 anos atrás, eles passando uma grande depressão que afeta o mundo inteiro. Eu lembrei histórias de meus avós, pessoas que eles guardar o gordura de bacon e tudo, eles guardar. Eu lembrei minha avó, ela sempre guardar essa óleo, né, que vem de bacon, de porco, né, em cima de geladeira. E eles aprender como prosperar, eles aprender como compartilhar e viver junto nessa forma. Vamos aqui, antes de eu terminar aqui, quero fazer algumas passos práticos e declarações, né? Para você aplicar para sua vida, aplicar para sua família e as coisas práticas que a gente precisa aplicar aqui. A primeira, ore por sabedoria. Já estava entrando nisso para falar com Deus sobre sabedoria, mas peça a Deus para guiar cada decisão financeira, espiritual e prática. Eu sempre penso nessa forma, se Deus quiser, Ele possa falar com você um investimento ou alguma coisa que vai sustentar sua família nos próximos anos. Só um investimento, só uma ideia, somente algo. Então, por que Ele não está falando isso com você hoje? Porque pode ser você não busca Ele, você não estava perguntando, ou pode ser que alguma coisa está dentro de você que ainda precisa ser mudado antes de você conseguir fazer isso, né? Uma forma que você precisa crescer, né, ajudar os outros, etc. Qual é o seu motivo? Quando a gente buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a gente conseguir falar com o nosso Pai, não, você vai sustentar a minha vida porque eu estou buscando você em primeiro lugar. É uma maneira que a gente conseguir confiar nele por conta disso. Então, ore para a sabedoria. A segunda coisa aqui, gente, criar um plano. Escreve passos práticos para suas finanças, sua casa, seu crescimento espiritual, né? Aprender as coisas. Gente, aqui no YouTube, vários lugares tem formas de passar as crises, formas de economizar, guardar dinheiro, investir, etc. Hoje tem muita informação e a informação precisa ser aplicada na nossa vida para transformar nossas vidas. O próximo aqui, declarar as promessas de Deus. Fala, gente, com ele, declarar sobre sua vida, declarar com seu próprio boca as promessas de Deus. Eu quero dar alguns para vocês aqui, algumas declarações para você. Você consegue usar aqui ou até dê uma pausa nesse vídeo e declarar isso sobre você, né? Deus é meu provedor, nada me faltará. O Senhor é meu refúgio, é minha fortaleza, não temerei. Confiar nos planos de Deus, não na economia. Começando a gerar algumas declarações para a sua própria vida, para você conseguir não somente prosperar, mas você conseguir
crescer e viver nessa confiança em Deus durante essa estação. Declara as promessas. Pega sua Bíblia e lê a Bíblia até essas promessas vêm para ti. Né? Orar com sabedoria, também lutar as guerras espirituais, as guerras emocionais com a adoração. Né? Adorar a Deus até sua coisa interna mudar. E essa é uma forma que você vai conseguir prosperar nessa estação. Eu quero encerrar esse vídeo aqui com uma chamada, né? Lembrar-se disso, as tempestades, na verdade, virão, mas Deus é a sua âncora. O medo não precisa te controlar. Com as promessas de Deus e um espírito de preparação, você não apenas sobreviverá, mas prosperar nessa temporada. Se essa mensagem falou com você, quero encorajar você para compartilhar com alguém que precisa de esperança hoje. E, na verdade, de nosso redor, todo mundo precisa dessa mensagem. Esperava que essa mensagem vá em todos os cantos do Brasil, até o mundo, os outros lugares que as pessoas falam português, para ajudá-lo, porque o Brasil e o mundo inteiro está entrando nessa crise. Mas vamos construir a fé juntos aqui, gente, e lembrar o mundo que nosso Deus é maior do que qualquer crise. Quero orar para terminar. Deus, abençoar cada um. Quero agradecer você para sua fidelidade, Pai, em nossas vidas e ajudar nós a confiar em Ti. Nós preparar nesse período com sabedoria, entregar, Senhor, para nós sua sabedoria, confiança, Pai, em Ti, que você vai abençoar a gente. Nós não somente vai sobreviver, mas a gente vai prosperar em corpo, alma e espírito nessa próxima estação. Eu declaro isso sobre cada um de vocês hoje, no nome